Então, pessoal, boa tarde. Estou aqui deitado aqui na rede, pensando sobre os últimos acontecimentos que desembocaram muitas crianças feridas, adultos que não sabem onde estão, nem a gente sabe onde estão, lideranças, uma constante preocupação e a forma que nós temos aqui para solidarizar, não apenas com os parentes Guarani e Kaiowá, sino com todos os parentes que em muitos estados do Brasil hoje estão passando por sérias agressões, tanto de parte do Estado, do poder público, das instituições, quanto também daqueles viciados em terra e poder. Nós estamos profundamente consternados com todos os acontecimentos. E a gente gostaria sempre de dizer que toda vez que a gente abre a câmera aqui para falar alguma coisa, a gente sempre gostaria de falar de coisas bacanas, que as há. Só que nesse momento há uma situação de urgência no Brasil inteiro em relação à luta da terra e todos aqueles que fazem parte dessa luta pela terra, sejam nossos parentes indígenas. Todos eles são parentes. O homem do campo, o agricultor familiar, assentados. Todos eles são parentes e estão defendendo a mãe terra. Não importa quais sejam as finalidades. Mas sim fica bem claro que a finalidade última é sempre proteger aquilo que é necessário proteger, porque é parte da nossa vida e existência. Para quem não sabe que está vivo, pois bem, acorde e diga: nossa, agora me dei conta que eu estava vivo, que estava vivendo a vida. Mas qual vida você está vivendo? Aquela vida que você já engoliu para si? Porque toda vez que você come os alimentos do capitalismo, você está comendo o seu capitalismo, você está engolindo o capitalismo. E é esse capitalismo que promove chacinas, massacres e matanças no Brasil de hoje, em quase todos os estados da federação, principalmente nesses 17 municípios, onde a coisa se agravou a tal ponto que nem as redes sociais conseguem ocultar. Todo mundo tem um celular no bolso. E não importa o que ele estiver pesquisando, se é moda ou se é jogos de azar. Em algum momento essa pessoa vai ver uma notícia de helicópteros jogando tiros de metralhadoras por em cima de centenas de famílias, crianças, e até com valas comuns feitas pelos próprios agressores, todos ligados ao latifúndio, ao agronegócio, com a única finalidade de ter mais terras para ter mais poder. Poder e terra sempre estiveram juntos, desde o início da colonização ibérica, portuguesa espanhola, 1492 e 1500 no caso de Pindorama, no caso do Brasil. Pindorama é como os parentes reconhecem seu território, e eu apoio, assim como nós reconhecemos Abya Yala em não Américas, porque Américas relembra um obscuro personagem genovês que nada fez senão ser coadjuvante das massacres contra os povos indígenas e depois contra o povo preto em muitas regiões dessas Américas, e até hoje não ha havido nem sequer um pingo de reparação histórica. Pelo contrário, as mesmas artimanhas, escaramuças, as mesmas estratégias e táticas bélicas feitas de um modo muito mais ordeiro e mais organizado e sofisticado, porque as tecnologias só servem a eles. Aos grandes exportadores de carne, de grãos, de minério, de petróleo, de água. A água já foi vendida. E o mais vergonhoso, e nesse sentido eu acho razão a Raul Zibek, um autor uruguaio, onde ele diz que o progressismo é muito mais letal que o próprio autoritarismo. E sempre foi o progressismo, a social-democracia, esse liberalismo idiota e falacioso, que abre as portas para que os grandes monstros
se alimentem ainda mais desse vício que eles têm, dessa droga, que é pior que qualquer droga por aí que está se fazendo guerra, matando pessoas inocentes, encarcerando-as, até mesmo sem nenhuma condenação nos chamados tribunais de justiça, que é da colonização. O tribunal da modernidade, que é a Inquisição, ela continua com outros modelos mais sofisticados, assim como a matança contra os nossos parentes e parentes indígenas de várias regiões do país, principalmente os Kaiowá, que mais uma vez nós temos que ser testemunhos dessas massacres que já ouvimos nos governos do PT. Nos governos de direita, para nós nunca nos estranharia. Mas aqueles que se dizem defensores de não sei que democracia, defendem o progresso e defendem o desenvolvimento como se fosse um único horizonte de vida. Em nome do lucro, do poder, do dinheiro, do luxo, da fama, são capazes de qualquer coisa, inclusive de matar, de cortar a garganta de seus próprios pais, se for possível, e de queimar a memória dos seus próprios antepassados e deixando para os futuros apenas um cenário de guerra misto de Mad Max com The Walking Dead. Por certo, ou de certo, os escritores tinham razão, esses escritores de ficção científica, que vêm desde os inícios do século XX avisando nesse cenário de morte que nós vemos, como aqui onde estou, tudo queimado aqui. Há 9 dias atrás, queimaram grande parte do cerrado, só por maledicência. Porque o ser humano da modernidade ocidental, desse capitalismo neoliberal, desse modelo político e administrativo e jurídico, com suas condicionantes, são esses que promovem o pensamento que as pessoas bobas e tolas compram como se fossem delas e a única e exclusiva realidade de vida a seguir. E tudo mais nada vale. Choram hipocritamente pelas crianças em Gaza, não são capazes de chorar nem por eles mesmos, bando de hipócritas. E os mesmos que hoje dizem ser não sei o que, de esquerda, não sei de que partido, são os mesmos que ajudam a promover também a morte dos parentes. E dizem não. Se não morreu nenhum indígena naquela resistência, naquela retomada, naquela autodemarcação, então a gente não vai. Nós somente vamos se tiver algum indígena morto. Isso é o que se escuta naqueles quadrados chamados de escritórios das instituições que dizem defender não sei que coisa, não sei de que direito, não sei de quanto, de quem e por quê. Mas o salário chega todo mês nas suas contas via Pix ou via cartão de crédito ou via qualquer outra coisa, cartão corporativo. Enquanto isso, os parentes estão sendo massacrados, cachorros estão sendo enterrados vivos, crianças estão sendo colocadas nas valas assim sobre a terra, aquela terra cheia de agrotóxicos que há décadas. Fazendeiros criminosos utilizam-na apenas para seus lucros. E não basta eles já serem milionários e ter muito poder acumulado, querem mais, e eles vêm por mais. Por isso, parente, se prepare. Se prepare, porque eles vêm por mais. Eles não vão aceitar sequer, mediante acordo, a remoção de famílias, como acontece aqui no Distrito Federal. Eles querem a morte dos povos indígenas, porque logo mais, naqueles outros lugares onde essas famílias foram removidas, vão querer também essas terras para especular, para a especulação imobiliária.
projeto inicial de país sempre foi o embranquecimento total da população, coisa que conseguiram com o povo preto e com alguns indígenas também. Infelizmente. Por conveniência, interesse, necessidade, não sei não. Profundos desconhecedores da própria história e da história de todos os outros povos. E acabam eles sendo coadjuvantes para que esses extermínios, essas tentativas de extermínio, como acontece no Mato Grosso do Sul, aconteçam. E depois eles vêm e dizem, mas se não morreu nenhum indígena, então nós não vai até aí. Tá bom, pessoal? Então eu deixo esse recado para vocês, principalmente para vocês, parentes. Fica esperto aí, hein? Porque eles vêm por mais. E esses ataques que estão acontecendo no Brasil todo não está sendo à toa. Aliás, a mensagem de enterrar vivo os cães, os cachorros dos parentes, é um sinal de que isso também eles já estariam fazendo, inclusive lá no próprio estado de Mato Grosso do Sul. E assim também na Bahia, e assim também em Pernambuco, e assim também no Mato Grosso, no Pará, em Roraima, e assim também no sudeste e no sul do país. O retorno total ao que hoje podemos chamar de neocolonialismo, o velho colonialismo bandeirantista do século XVI, agora em sua nova versão, muito melhor programática e mais sofisticada e até um pouco mais disfarçada do que o genocídio a campo aberto do povo palestino por parte de Israel, com o apoio dos Estados Unidos, da Europa e com os preços dos produtos que nós pagamos aqui no Brasil para nós bancar essas guerras que eles estão disputando o seu mundo lá fora. China e Estados Unidos se disputando o mundo inteiro. E aí não tem bonzinhos, não tem essa história de vaqueiros, o bom e o mal, não. Todos estão trabalhando para o seu mesmo Senhor. Portanto, parente, fica muito atento aí. Você que está no território, você que está na retomada, você que está aí segurando aí, fica muito atento. Não dá mole não, cara. Não dá mole não, porque eles vêm por mais. Então essa aqui é a mensagem que eu deixo para vocês. A mulher está em Weishan Marichihuel.